cada atitude que você faz, tipo, virar à direita ou virar à esquerda, te leva no lugar que você tá hoje. Sabe? Todos os nossos momentos, os nossos episódios na vida nos levaram a ter essa liberdade de escolha. Então, no final das contas, a gente tá em tempos tão sombrios, entre aspas, mas também em analisar como o trauma pode moldar a personalidade de alguém, sabe? É algo que transforma a gente de como a gente é e o que a gente se torna a partir daquilo. Boa tarde, Giovana. É um prazer te ter aqui. Oi, é um prazer também. Queria te perguntar, começar, se tu quiser compartilhar um pouquinho comigo, qual obra mais te marcou e por quê? Eu vim tematizada porque eu imaginei que esse seria um dos tópicos e eu acredito que, dentre várias obras que me marcaram no geral, eu acho que a que mais me marcou foi Neon Genesis Evangelion, um anime. E como é que tu se sentiu assim assistindo? O que mais ressoou da obra em ti? Então, a grande questão é que Evangelion é um anime que... ele é um clássico, ele é bem antigo, ele não é um anime atual. E eu nunca tinha parado pra assistir, eu já tinha passado de uma fase que eu tinha assistido todos os clássicos. Então, eu tinha assistido Hunter x Hunter, já tinha assistido Dragon Ball, já tinha assistido Pokémon. E aí eu virei e falei, bom, beleza, esse anime eu não tinha assistido ainda, que era o Evangelion. E eu acabei assistindo 2 meses depois que a minha mãe cometeu suicídio. Então, foi uma história... Primeiro que eu não sabia de nada que aconteceria lá. E segundo que eu acabei me identificando muito porque foi... O anime meio que me encontrou, entendeu? Não foi eu que encontrei o anime. E eu acho que não só a questão da depressão e do suicídio que é abordado lá, mas também todo... como nós somos formados como seres humanos por conta dos nossos traumas. Então, eu acho que o anime veio pra mim num momento muito importante da minha vida, que eu talvez pudesse ter assistido antes, entendeu? Eu assisti no momento que eu deveria ter assistido, então me mexeu muito comigo, não só pela questão com a minha mãe, pela minha questão pessoal, mas também em analisar como o trauma pode moldar a personalidade de alguém, sabe? Interessante a gente se ver também refletido na obra, independente do momento que a gente está passando, e como a gente se desenvolve também a partir daquele trauma, né? Como a gente consegue ressignificar isso e como a gente consegue seguir e assim por diante. Tu acha que os personagens também acabaram ressoando contigo? Como é que foi a tua relação com a obra nesse quesito? Acho que sim, eu acho que a questão dos personagens, isso meio que se iguala a filmes e séries no geral, né? A percepção que a gente tem de um filme, ela é muito positiva ou negativa de acordo com a sua própria vivência. Então eu sempre falo que histórias conversam com histórias. Muitas vezes, X pessoa não gosta de X personagem, ou X pessoa não gosta de X filme, de X série, mas muitas vezes porque aquela história não conversa com a história dela. Então é muito o que você falou, de identificação com os personagens. Eu me identifico muito com a Asuka, que é uma personagem que também perdeu a mãe, sob as mesmas condições que a minha mãe. E aí eu virei e falei, eu compreendo essa personagem, apesar de não me identificar muito com ela pessoalmente falando, acho que a personalidade dela é muito diferente, eu consegui entender o porquê dela tomar as atitudes e ter a personalidade que ela tem. Então, a história da Asuka conversa muito com a minha história e por conta disso eu gosto dela. Mas como eu disse, eu acho que isso se expande para filmes também. Se a minha história, de certa forma, conversa com a história de um filme, eu acho que é mais fácil a gente se afeiçoar àquela obra, sabe? Perfeito. E Evangelion, ele tem toda uma atmosfera interessante, assim, desde a escolha dos personagens, como os personagens foram se desenvolvendo também a partir das suas dores, né? Tanto o protagonista quanto ela. E eu acho muito massa até a trilha sonora e afins, como isso tudo vai colaborando, né? Então, até a música deles é, uma curiosidade aleatória, ela é uma das mais tocadas no Japão em karaokês. Então, tipo, é algo que, como a gente fala, assim, a gente se identifica com a obra por tocar em temas tão sensíveis, né? Então, a gente acaba tornando aquilo algo parte de nós, de certa forma, porque nos compõe, nos ajuda também a passar, né? Então, eu falo muito também, às vezes, de traumas centrais, né? Que são aquelas questões que não é como se a gente tivesse, por exemplo, uma estátua e aí alguém batesse na estátua e aí quebrasse um pedaço. Isso seria um trauma. Mas aí tem aquilo que é como se a estátua já fosse moldada a partir daquilo, né? Então, não é como se fosse algo que aconteceu, foi disruptivo, é algo que transforma a gente de como a gente é e o que a gente se torna a partir daquilo. Eu concordo. É como se, de certa forma, ela acabasse fazendo parte de uma nova pessoa, entendeu? Que se moldou por conta da inserção daquela história. Tem mais histórias, assim, que te tocam, desde filmes e séries? As histórias meio que tocam a gente
em momentos diferentes, sabe? Então, eu fui muito introduzida nesse meio por conta de Percy Jackson. Então, eu acho que são pontos específicos. Pô, Percy Jackson me tocou muito quando eu era criança. E hoje em dia me toca muito também porque agora tem uma série do Disney Plus que tá sendo feita. Então, sabe quando tem algo que te traz pra esse universo? Quando você tinha, sei lá, 10 anos. E agora quando você vê, você tem 27 anos em outra trajetória, em outro ponto de vida, em outro momento de vida. E você se pega relendo aquelas obras. Que eu acho que é a mesma coisa que aconteceu comigo com O Senhor dos Anéis, por conta de Anéis de Poder. Com Percy Jackson, por conta da série de Percy Jackson. Com Harry Potter, que vai acontecer novamente, porque tem um lançamento de uma série nova. Então, eu acho que tiveram várias obras que mexeram comigo ao longo da minha trajetória com cultura pop. E é muito interessante ver como elas estão retornando. E agora eu tô tendo uma nova leitura de cada uma delas com 27 anos. Sabe? Muita gente até critica, tipo, a indústria tá repetindo e a gente tá vivendo em nostalgia, mas eu acho que tem um barato na nostalgia também, que é justamente a ponte com quem a gente era. Então, às vezes, ok, a gente pode revisitar também uma obra e ter uma percepção 100% nova dela depois de 10, 15 anos, mas também aquele fiozinho de sentimento familiar que a gente tem é como se fosse um teletransporte, assim, que nos conecta também com quem a gente era. Então, atualmente a gente já é outra pessoa, mas essa fusão também de caminhos, às vezes a arte em si tem esse poder de nos teletransportar e meio que nos juntar com essa versão antiga que às vezes já não existe mais, mas foi um alicerce pra quem a gente é agora. Eu concordo. Eu tive uma entrevista recente com a Lindsay Lohan e a Jamie Lee Curtis. E a Jamie Lee Curtis teve essa sequência de Sexta-feira Muito Louca, né? Uma Sexta-feira Mais Louca ainda. E é um filme que ninguém pensava que teria uma sequência e tudo mais. E quem teve a ideia pra criar a sequência foi a própria Jamie Lee Curtis. E eu conversei com ela sobre isso, ela virou e falou, no final das contas, a gente tá em tempos tão sombrios, entre aspas. É guerra, é problema na política, é problema econômico, a gente é cercado o tempo inteiro de problemas constantes. Então, a nossa realidade, o nosso dia a dia, muitas vezes é muito pesado. Então, não tem nada melhor do que a gente reviver um sentimento, que é um sentimento muito poderoso, que é o sentimento de nostalgia. Aquele calorzinho no coração que a gente tinha numa época e meio que reviver essa chama, que ainda existe, de certa forma. Então, ela falou muito sobre isso. Ela comentou, que momento melhor pra ter uma sequência de Sexta-feira Muito Louca do que esse? E eu concordo super com ela. Eu acho que sim, a gente tá nessa onda, né, de remake, reboot, sequel, prequel. Me cansa um pouco, pra ser bem sincera. Mas enquanto a gente tiver essas obras e ao mesmo tempo a gente tiver obras originais, que é o que eu acho que esse ano a gente teve bons exemplos de obras originais, a gente consegue um equilíbrio bacana. E até entrando nas entrevistas, assim, eu vejo que, nossa, tá mega popular agora, mega em várias entrevistas muito massa que eu vejo e fico, cara, que foda poder trocar ideia com aquela pessoa que a gente assistiu, tipo, desde que a gente era pequeno. A gente cresce, vai lá e troca uma ideia ali de frente com a pessoa. Como é que tá pra ti essas questões de entrevistas, assim? Tu tem alguma que mais aquece o teu coração? Alguma que tu lembra com muito carinho, assim, de ter feito e pensa, cara, esse aqui foi o momento? A minha entrevista, o momento, foi Duna. Na CCXP, eu nunca vou esquecer, porque assim, eu nunca tinha subido num palco antes da CCXP 23, que foi a primeira CCXP que eu apresentei. E basicamente, o que pegou pra mim foi que assim, você vai pegando jeito, porque eu tinha feito uma entrevista em inglês na minha vida. E aí a minha segunda já foi em cima de um palco, na frente de milhares de pessoas, num evento que em 2016 eu dormia na fila pra ir. E ao longo dos dias você vai se acostumando, assim, você vai entendendo qual a dinâmica, você vai dividindo a experiência também com os outros entrevistadores. Então, por exemplo, eu não trabalhava no Omelete ainda, e aí eu dividia palco com o Hessel. Hoje em dia, a gente com um olhar se entende, com um movimento a gente já sabe o que tá rolando ali, eu conduzo ele me conduz, mas o primeiro ano você vai aprendendo isso ao longo dos dias. E sempre que tinha alguém comigo no palco que tava mais tempo, por exemplo, o Hessel ou o Forlani ou algum apresentador que já tinha apresentado, o Jedi, por exemplo, eles que chamavam. O que é chamar? É efetivamente meio que puxar a galera pra entrar, né? Então, chamar o elenco. Quando era eu a que tava liderando, então, por exemplo, em Fallout, eu chamei o elenco. Mas sempre que tinha alguém mais veterano, entre aspas, eu nunca chamava, porque era sempre o veterano. E aí no domingo, que foi o último dia, a gente teve alguns dos últimos painéis, um dos últimos foi Duna, que era o que eu tava mais animada. Teve Zendaya, teve Denis Villeneuve, teve Timothée Chalamet, Austin Butler, Florence Pugh, gigante, assim. E eu lembro até hoje que a gente tava fazendo o aquecimento e viraram no ponto e falaram, podem chamar. E aí o Hessel virou e falou, faça as honras. E aí isso foi uma virada muito grande pra mim, porque parece uma coisa muito pequena, mas uma pessoa que é veterana olhar pra você e falar, cara, pode chamar o maior elenco que a gente tem aqui, e meio que tomar conta, o palco é seu, foi muito importante. Aí tem um vídeo que eu sempre falo, esse é meu Império Romano. Lembra daquela trend do Império Romano? Sim. O meu
Império Romano sou eu mesma chamando o elenco de Duna. Esse vídeo, com perdão da palavra, do caralho, tá? E aí eu sempre vejo e falo, meu Deus, sou eu! Então, assim, acho que a minha entrevista mais... Essa entrevista, ela não foi a melhor entrevista do mundo. A gente depende muito dos talents também. E eu acho que tinham alguns talents que estavam meio nervosos lá. A Zendaya tava muito nervosa, a Florence Pugh também tava muito nervosa. A culpa não é delas, obviamente, mas, assim, aí tem um desnível muito claro, assim, quando a gente conversa com pessoas que às vezes estão muito nervosas naquela situação. Porque elas estão se colocando numa posição que é muito desconfortável. Não é que nem a gente, quando a gente faz entrevista de junket, que é numa salinha, quem tá desconfortável é a gente, que tá entrando lá na sala, cheia de produtor, um monte de galera, a Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis sentada numa cadeirinha. Não, num palco, eles que estão entrando lá, acho que eles ficam realmente muito nervosos. Então, acho que em termos de resultado de entrevista, essa não foi necessariamente a minha favorita, apesar do Timothée ter entregou muito carisma, mas acho que em termos de realização pessoal, com certeza foi Duna, assim. E até falando de conquista, né? A gente olha às vezes, tá, ok, foi um dia que foi muito especial, mas o que tem por trás também daquilo, né? É a tua evolução como comunicadora, é o espaço que tu conseguiu ocupar, é o palco, é o reconhecimento que as pessoas tiveram ali naquele momento. Então é uma junção de vários fatores que convertem nessa conquista, né? Então não é só o ato de chamar o pessoal de Duna, né? Tem todo o esforço, o trabalho que veio por trás e que foi acoplado também e que ficou na simbologia também dessa conquista, né? Então eu admiro muito o teu trabalho, eu sempre tô elogiando e falando, até porque sendo mulher e produzindo conteúdo no nicho geek, eu sei que às vezes é difícil e ter alguém que, tipo, pô, chega lá, faz, acontece e dá uma sensação muito boa pra gente que tá olhando, assim. Então, até agradecer os teus posicionamentos também, agora no nicho em si, né? Muito obrigada. Inclusive, eu amo o trabalho de vocês também. E eu acho que é muito sobre isso. É uma jornada de coisas que foram sendo construídas. E meio que eu cheguei no lugar que eu cheguei hoje, mas é muito engraçado, porque muitas pessoas viram e me falam, eu olho pra você, eu queria muito fazer o que você faz, eu queria muito chegar onde você chegou, como você chegou onde você chegou, pra quem você olhava. E a verdade, acho que isso pode soar muito errado, assim, mas eu nunca olhei pra ninguém. Eu sempre admirei pessoas. Por exemplo, eu admiro o seu trabalho, eu admiro o trabalho de muitas outras comunicadoras. Eu acho que a gente tem excelentes comunicadoras no mercado hoje. A Valentina é uma ótima comunicadora, a Aline Diniz é uma ótima comunicadora, a Paty é uma galera do Entre Amigas. Mas é muito engraçado que eu nunca olhei pra alguém e eu pensei, eu quero atingir o lugar que essa pessoa atingiu. Eu genuinamente tentava fazer o melhor que eu poderia fazer naquele dia e naquele momento. Então, tem um discurso que é o discurso do Matthew McConaughey quando ele ganhou o Oscar, que curiosamente é a mesma coisa que eu penso. Ele vira e fala, o meu grande objetivo é ser quem eu vou ser daqui 10 anos. E quando eu chegar em quem eu vou ser daqui 10 anos, o meu objetivo é chegar no Matthew McConaughey daqui 10 anos. Eu nunca vou atingir o objetivo que eu quero, porque eu não tô visualizando algo específico. Eu tô tentando construir, dar o meu melhor que eu posso todos os dias. E fazendo isso, eu acabei chegando num lugar que eu nunca imaginei. Eu nunca olhei, virei e falei, vou apresentar palco do CCXP. Pô, eu dormia na fila da CCXP. Eu nunca nem imaginei que eu trabalharia lá. Só que tentando entregar o melhor que eu podia todos os dias da minha vida, em todos os empregos que eu me prestei a fazer, inclusive o de advocacia, que eu era advogada, eu meio que acabei conquistando espaços e chegando em lugares que eu nunca imaginei. Então, eu sou muito grata pelas pessoas que admiram o meu trabalho, que gostam do meu trabalho. E eu também aproveito o momento pra virar e falar, pô, em quem você se espelha, tipo, não precisa necessariamente se espelhar em alguém, claro, tem as suas inspirações, tem aí as suas ambições, mas eu acho que o melhor que a gente pode fazer é tentar fazer o nosso bem feito. E a partir disso, eu acho que outras pessoas vão começar a notar que a gente faz o nosso bem feito, sabe? Até falou agora de advocacia, né? Tu era de outra área e trocou pra cultura pop. Como é que foi também essa transição? Nossa, minha amiga, foi complicado. Não, foi engraçado, assim, porque no final das contas, muitas pessoas me perguntam, pô, você teria feito outro curso? Você não teria feito direito? Eu nunca não teria feito direito, porque eu acredito muito naquela teoria de Dark. Você já viu Dark? Já. Cada atitude que você faz, tipo, virar à direita ou virar à esquerda, te leva no lugar que você tá hoje, sabe? Basicamente, quando eu fiz a faculdade de advocacia, eu fiz muito porque... Não sei se hoje em dia ainda é assim, mas na época que eu fiz faculdade, que eu prestei faculdade, era assim, tem que ser a tríade. Ou é medicina, ou é engenharia, ou é direito. Eu não ia fazer engenharia, mas nem fudendo. Eu não ia fazer medicina também. Então eu virei e falei, cara, tem que ser advocacia porque eu amo ler, eu gosto de discutir, gosto de falar, e eu curtia direito. Então, fiz a faculdade e durante o final da faculdade, assim, todo mundo falava muito de Guerra Infinita. Todo mundo falava de Marvel. E meio que as pessoas vinham falar comigo, porque todo mundo sabia que eu curtia muito. E
nesse bate-papo com o pessoal da faculdade que eu entendi que talvez seria legal criar alguma coisa pra falar com outras pessoas. E a galera da faculdade, porra, assim, falando, cria logo um perfil, cria alguma coisa, faz um Instagram, faz o YouTube. E conversando com outras pessoas e dividindo a minha paixão com outras pessoas, que eu entendi que eu gostaria de fazer isso. E aí, efetivamente, quando eu trabalhava em criminal, eu tava no meu estágio de criminal, eu criei uma Geek Me Disse, que foi em outubro de 2019. Eu tava trabalhando na página enquanto eu trabalhava com a advocacia, né? Eu tava misturando os dois. Durante a pandemia, todo mundo no escritório de advocacia criminal que eu trabalhava, os estagiários, foram demitidos, tirando os estagiários de 5º ano. E aí, já que era a pandemia, meio que ninguém fazia nada, a faculdade também tava super... como é que era? Faculdade... Não é online, é online. Ah, né? EAD. Remotas, é isso. E aí eu tive mais tempo pra me dedicar à página. Então eu fiz um curso de aulas de Hogwarts, eu fiz um destrinchado de Dark, que não foi tão grande como eu queria, mas fiz um destrinchado de Dark. Comecei a crescer e também comecei a procurar mais empregos na área de advocacia. E nesse meio termo eu virei e falei, putz, tá meio complicado porque eu tô conseguindo uma mini publi ou outra, mas eu não vou conseguir viver disso. E eu queria muito viver disso. Fiz um post desabafando nos stories e acabaram me recomendando algo do tipo, faz por que você não começa a fazer lives conversando com canais? E aí eu marquei a galera do Coxinha Nerd, que eu gostava muito da Crise do Panda, ainda adoro eles. Marquei eles e eles repostaram meus stories. Quando eles repostaram meus stories, quem me encontrou foi uma página chamada Legião dos Heróis. A Legião dos Heróis me contratou pra ser apresentadora, aí eu já tava living the dream. Que eu falava de cultura pop todos os dias, mas eu ainda assim ganhava um salário muito baixo. E era tudo remoto, eu vim de uma área que era muito tradicional, era ir ao escritório, era ficar o dia inteiro fora. Então pra mim, eu ainda sentia que eu não tava 100% segura trabalhando com a Legião. Só que trabalhar com a Legião me deu uma visibilidade. E aí quem me encontrou foi o CEO da Iron Studios. O CEO da Iron Studios me contratou como apresentadora bilíngue lá da Iron. Eu fiquei 6 meses. A Iron Studios, pra quem não conhece, é uma empresa de colecionáveis, também super do universo da cultura pop. Não tinha demanda suficiente pra ser só apresentadora lá. Então eu acabei crescendo na área de redes sociais, na área de marketing. E a partir do momento que eu cresci na Iron, que eu entendi que eu não voltaria pro direito. Porque na Legião eu ainda me sentia um pouco insegura. Quando eu entrei num escritório, de fato, de marketing, eu já tava lá mais de um ano, e eu tava conversando com outras empresas, batendo papo com outras pessoas, bem imersa na cultura pop, conhecendo gente nova, que eu virei e falei, putz, eu não preciso voltar pra advocacia. A minha troca mesmo foi quando eu entrei na Iron, e efetivamente comecei a estar em um novo escritório voltado pra outra área que não a de direito. Enquanto eu estava na Iron, depois de 3 anos e meio, a galera do Omelete me contratou. Na verdade, a gente estava meio que namorando, assim, a possibilidade de eu ir pra lá. Na primeira sugestão que eles me fizeram, eu falei não. Eles me convidaram, eles me ligaram e falaram, a gente quer que você seja apresentadora do Omelete. E sendo apresentadora do Omelete, a gente tem a CCXP, a gente quer que você seja apresentadora da CCXP. Eu virei e falei, eu tô vivendo um sonho aqui, né? Porque, basicamente, eu vou entrevistar as pessoas num palco, no evento que eu dormia, num canal que eu sempre acompanhei, mas eu sou capricorniana, então eu sou muito pé no chão, tudo me pareceu bonito demais, assim. E o Omelete passou por uma época muito difícil, muitas pessoas saíram, muitas pessoas reclamavam, então eu fiquei com 10 pés atrás, eu virei e falei, gente, isso foi em 2023, eu falei, não, vou ter que recusar a proposta, tipo, a pessoa que tá me contratando ficou chocada, então ele falou, mas você vai abdicar do CCXP? Eu falei, vou abdicar do CCXP. A Iron foi muito importante pra mim, gostava muito do que eu fazia lá, e eles que estavam comigo quando eu perdi minha mãe, então meio que eles viraram minha família, assim, surgiu super essa questão de proximidade, e aí eu declinei tudo envolvendo o Omelete. E alguns meses depois me ligaram e falaram, olha, a gente sabe que você não quer trabalhar aqui, mas a gente queria saber se você não quer apresentar o evento. Aí eu falei, que vocês um cheat code aqui? Então eu não vou trabalhar no Omelete, mas eu vou apresentar o palco Omelete na CCXP? Aí não deu pra negar, eu tava morrendo de medo, tipo, pensei 27 mil vezes antes de aceitar, porque eu tava morrendo de medo de, sei lá, nunca tinha, como eu falei pra você, nunca tinha falado inglês, nunca tinha entrevistado ninguém, nunca tinha subido num palco, mas acabei topando. Foi ótimo, assim, a CCXP mudou minha vida, e aí depois eu percebi que eu queria muito embarcar nessa área da comunicação. E aí foi efetivamente essa minha mudança. No final das contas, eu passei por direito, passei por marketing, agora eu sou mais nessa parte de analista de conteúdo, mais apresentação. Sensacional. E foi onde você conheceu também o Austin Butler, né? E iniciaram a relação de vocês e tal. Eu amo essa fic. Sim, a gente começou em 2023. Fic não tira isso de mim. Não, a gente tá super junto, né? Na verdade, a gente só deixa o fato de que ele tá aparentemente solteiro, porque ele precisa fazer publicidade, né? Marketing. Tá agora fazendo filme com a Zoe Kravitz, que ele é casado, mas eu sou uma pessoa super liberal, eu super deixo tranquilo. Não é ciumenta, né? Então tá tudo bem. Não, exatamente. Capricorniano não é ciumenta.
E até agora, falando de carreira ainda, né? Como você falou agora, como foi se estabelecer e afins, tem alguns personagens que a gente também poderia dar algumas indicações e sugestões de carreira. Então eu queria falar um pouquinho da Alura, a maior escola de tecnologia do país, que com apenas uma matrícula você pode ter acesso a todos os cursos da plataforma. E eu vou te convidar para sortear aqui um bilhete e me passar pra gente ver aí o que a gente pode ajudar na cultura pop. Que legal. Eu balanço aqui? Vamos ver. Se a Hermione Granger criasse uma biblioteca mágica online, digital, quais cursos da Alura ela deveria fazer? Opção A, Arquitetura da Informação para organizar os livros. B, API com Node.js Express para poder integrar os sistemas online. Ou C, UX Design para tornar o acesso mais intuitivo. Arquitetura de informação, tenho certeza. Para ela organizar esses livros. Eu acho que ela ia categorizar um por um ali. É a cara dela. Do jeito mais pragmático possível. Caso você tenha interesse tanto em trocar de carreira quanto aprofundar os seus conhecimentos na sua área, você pode apontar o seu celular pro QR Code, que tá aqui na tela, ou clicar no link aqui da descrição, que a Alura deixou um desconto exclusivo pra nossa comunidade. Então, bora! E Gi, agora eu queria fazer um bate-volta com você, mas eu acho que a gente teria que dar uma respirada, fazer uma meditação ali. Te convidar pra respirar fundo e me responder as primeiras coisas que vão aparecendo na sua cabeça. Ai, meu Deus. Tá bom. No susto, ó. Qual o melhor personagem secundário? Ai, eu ia falar Percy Jackson, ele nem é personagem secundário. Hermione Granger. Um vilão que você secretamente ama. É que assim, eu ia ser cancelada em todas as pessoas que eu falasse, porque eu não amo ela secretamente, entendeu? É, publicamente, então. Deixa eu pensar, um vilão... Ai, eu posso pensar essa? Pode, porque vilões são muito importantes. O Thanos. Thanos. Eu amo Thanos. Diferente. E quem você chamaria pra ser o seu parceiro de missão? Percy Jackson. Por último, mas não menos importante, qual personagem você chamaria pra dividir uma pizza? Edmundo, de Nárnia. De Nárnia? Gatão. Tá empolgada com a nova possibilidade de filme Crônicas de Nárnia? Não sei. Assim, basicamente eu tava e eu não sei ao certo, porque eu amo a Greta, mas eu não sei se ela é uma diretora boa pra fazer uma obra como Nárnia, assim. Eu acho que ela tem bons títulos. Eu gosto da maioria deles. Ela tem 3 grandes filmes aí que furaram a bolha. Acho que eu só não gosto de um, assim. Mas, no final das contas, Nárnia, querendo ou não, é uma obra... E eu não sou religiosa, né? Inclusive, eu nem sou católica, eu sou evangélica. Mas, assim, eu não levo muito a sério essas coisas. Só que, ao mesmo tempo, eu entendo que tem certas coisas que, querendo ou não, você tem que seguir aí um paradigma que é muito tradicional com Nárnia. E eu acho que a Greta não é esse tipo de pessoa. Eu acho que a Greta, ela é, tipo, super descolada, sabe? Ela é super moderna. Ela gosta de pegar histórias de época e trazer modernidade pra elas, o que eu acho que são releituras muito interessantes, mas eu não sei se funciona muito bem com nada. Mas enfim, a gente vai ver, né, em 2027. E pra Harry Potter, como é que tá agora que já tem até casting anunciado e afins? Harry Potter é uma questão que eu tenho dias depressivos, né, que eu fico deprimida, e tem dias que eu tô mais feliz. Basicamente, a questão de Harry Potter é que eu me sinto velha. Então, uma série nova de uma parada que eu não acho tão antiga. As pessoas, não, mas o primeiro filme lançou em 2000. Eu entendo, envelheceu bem também, né? Tipo, eu assisto, de boinha, não dá aquele estranhamento em efeito especial nem nada. Assim, às vezes um ou outro que passa e faz mas fora isso, né? Exatamente, assim, o último filme lançou, sei lá, 2011, 2012, não é uma franquia tão antiga, eu acho que ela envelheceu bem, eu acho que os atores, inclusive, ainda são jovens, eles não são muito velhos. Eu entendo que precisa de uma repaginada geracional. Eu acho que Animais Fantásticos não foi uma franquia que fez isso muito bem, então Harry Potter meio que caiu, ainda é muito grande para as pessoas que gostam de Harry Potter, mas não teve uma renovação geracional, e Animais Fantásticos supostamente faria isso e não conseguiu fazer. É o mesmo caso de Star Wars, né? Eu não acho que é um bom exemplo no que diz respeito à qualidade, mas é um bom respeito no que diz respeito a gerações. As crianças, elas se inspiram na Rey, as crianças gostam do Kylo Ren, então a Disney, apesar dos pesares, continuou mantendo Star Wars na boca do povo, que não acontece com Harry Potter. Então eles sabiam que eles não podiam apostar muito alto, foram no certo, que é recontar uma história que já faz muito sucesso. Então, ao mesmo tempo que eu fico muito feliz porque eu gosto da saga, eu tô ansiosa pra fazer uma cobertura, porque Harry Potter me trouxe muito pra esse mundo, e agora eu, em outra fase da minha vida, como a gente falou lá no começo, com outra profissão, que é efetivamente falar de cultura pop, fazer uma cobertura dessa, vai ser um sonho realizado. Mas às vezes eu me sinto velho, que me deixa um pouco triste. E falando de sonho realizado, entrevista dos sonhos, assim, alguém, personalidade viva ou morta, que você pensa, cara, essa celebridade ou esse artista, eu gostaria de bater um papo. Tom Cruise. Tom Cruise. Assim, eu nem hesito. Eu sei que é polêmico, mas eu acho que ele é um dos caras mais apaixonados pelo trabalho dele. Eu sou uma pessoa que ama trabalhar, eu acho que ele é um cara que também ama trabalhar. Ele entrega o melhor dele, é um ator versátil, ele tem a Missão Impossível, que é uma franquia super bem consolidada no cinema. E apesar dos pesares, ele é um cara polêmico, né? Não vamos mentir. Mas eu acho que ele tem gosto também de fazer o que ele faz.
faz. Então, ele entende que faz parte do trabalho dele dar uma entrevista. Então, eu imagino que ele seria o cara que daria as melhores respostas, que engajaria, que teria um bom bate-papo, sabe? Com tesão. Então, Tom Cruise é a minha grande entrevista dos sonhos. E se este episódio do podcast fosse um episódio de uma série, da sua favorita, talvez? Qual a maior lição, talvez, que a gente poderia passar pra galera que tá assistindo? Eu acho que a principal lição é que nós somos muito acostumados com o que a sociedade dita pra gente, com o conservadorismo da sociedade. Então, eu escolhi uma faculdade, eu vou ter que cursar aquela faculdade, eu vou ter que trabalhar naquele trabalho, eu vou ter que ficar vivendo a minha vida inteira naquilo. E não é necessariamente isso. Eu acho que às vezes a gente pode simplificar as coisas. Eu acho que às vezes a gente é muito moldado por questões que são colocadas pra gente, impostas por outras pessoas ou por tradicionalismo. E às vezes a gente pode simplificar. Então, por exemplo, eu vou abrir até aqui, eu vou fazer uma coisa que, justamente por não gostar dessa imposição de, tem que seguir tal curso, tem que seguir tal trabalho, tem que seguir tal modus operandi, eu sempre pensei que eu nunca mais poderia fazer algo que eu tinha um grande sonho de fazer, que era um intercâmbio. Porque eu virei e falei, eu tenho 27 anos, eu trabalho num lugar fixo, quando é que eu vou poder passar 15 dias, 30 dias fora? Eu não vou poder. E eu virei e falei, quer saber? Foda-se, eu vou poder sim. Então, eu até liguei numa escola, virei e falei, vocês ainda têm campus, vocês fazem aulas? Eu vou passar 20 dias fora na Europa, no intercâmbio pra ir pra Roma, porque eu virei e falei, foda-se o que eu achei que era certo, porque eu achei que depois de estar num emprego fixo, eu não poderia passar 20 dias fora. Foda-se se eu fiz uma faculdade de Direito e agora eu quero mudar de área. Se eu não tivesse feito a faculdade de Direito, eu não estaria trabalhando onde eu tô hoje. Então o Direito me ajudou na forma com a qual eu me comunico, querendo ou não, às vezes surge algum processo aí, eu sei como lidar. Então eu acredito que todos os nossos momentos, os nossos episódios na vida nos levaram a ter essa liberdade de escolha. Então eu acredito que o episódio talvez possa tentar ensinar pessoas a lembrar que elas sempre vão ter a liberdade de escolher, independente das escolhas passadas e das futuras. O que importa é o agora e o que a gente faz com o agora. E como é também a tua relação com o mundo dos games, assim, agora que a gente tava falando bastante de séries, filmes, tu chega também a ter algum contato? Ou são mais adaptações que tu acompanha? Tipo, talvez alguma adaptação dos games que vem pro cinema? Particularmente, eu acredito que videogame demanda muito tempo. Sim. E eu não tenho muito esse tempo. Aí qual é o meu grande problema? Quando eu engato em um videogame, eu percebo que eu não tô fazendo mais nada, entendeu? Então, eu tenho um Switch. E eu dei de presente de aniversário pro meu namorado um PlayStation. Então, eu adoro ver ele jogando. Mas assim, quando eu engato num jogo de Switch, eu engatei no Legends Arceus de Pokémon. Mano, mas eu não parava de jogar. O Zelda Breath of the Wild, eu não parava de jogar. Tears of the Kingdom. Só que aí quando eu percebi, eu parei de ler. Aí eu parei de criar conteúdo. Aí eu queria criar conteúdo, mas aí o conteúdo seria de games. Aí eu sei se funciona pra minha comunidade, não sei direito. Então tem essa questão também, que o nosso hobby meio que vira trabalho. E aí eu começo a pensar, será que eu criar conteúdo de videogame faz sentido pra mim? Então eu meio que paro de jogar, porque é um hobby que não entra muito no meu trabalho. Faz sentido o que eu falei? Faz. E eu acho que é uma linha muito tênue também, né? De quando a gente trabalha com o que gosta, às vezes a gente também tá de saco cheio até do que gosta. Então a gente precisa dar uma respirada funda. O bom do videogame é isso, que meio que eu saio da obrigação de cobrir série, de cobrir filme, derivados. É uma coisa mais, tô fazendo porque eu gosto, eu não vou ter obrigação de criar conteúdo pra isso. Mas aí é a minha cabeça falando, mas você não tá criando conteúdo com isso, hein? Então você tá perdendo tempo. Um conteúdo que eu criei que deu certo foi ter o It Takes Two. Você já jogou? Sim, muito bom. O It Takes Two, teve uma parada que mexeu tanto comigo que eu virei e falei, não, mas eu vou ter que botar a boca no trombone por conta disso. Que eles fazem com que eu torture um coelho de pelúcia. Ah, não, aquilo é horrível. Mano, quem foi o desgraçado que teve essa absurdo. ideia, entendeu? E aí eu fui falar disso e foi um vídeo que viralizou, mas é muito raro eu efetivamente gastar muito tempo com videogame. Sim, e até isso do hobby e afins virando obrigação. Tem alguma obra também que tu guarda as 7 chaves? Assim, eu, por exemplo, Gravity Falls é uma obra que eu gosto muito e eu me recuso a fazer conteúdo dela porque eu não quero que vire trabalho e eu sei que às vezes eu olho com um olhar meio analítico pra série. Às vezes eu nem consigo relaxar com o que eu tô assistindo porque eu tô pensando, caramba, isso aqui o personagem fez, talvez dava pra falar de tal coisa. E é automático, tipo, mesmo se eu não vou fazer um vídeo sobre a obra, eu tô full análise, assim. Rola contigo também de tipo, eu podia fazer um Reels ou algo assim, ou tem alguma que tu já separa e pensa, isso aqui eu nunca vou fazer porque é algo que, não só porque não combina às vezes com a comunidade, mas porque é algo que eu tenho muito mais pra mim, assim. Cara, quando é algo que eu gosto muito, não. Assim, eu sempre viro e falo, eu vou ter que tentar dar um jeito de furar a minha bolha e fazer com que as pessoas gostem disso. Tipo, pegar a pessoa pelo braço e falar, goste de Westworld, que é uma série que não existe mais em nenhum streaming. Mas
Cara, eu não tenho isso. Eu tenho mais isso, como eu disse, com videogame. Mas quando entra na seara de séries e filmes e eu assisto alguma coisa que eu fico obcecada, eu não... Acho que eu não tenho nada que eu guardo as 7 chaves, assim. Qualquer coisa que eu vejo como oportunidade de trazer, eu tento trazer. E se eu vejo que não tem muita abertura pra minha comunidade engajar, eu meio que deixo de lado. Mas, curiosamente, as obras que eu fui mais apaixonada e mais falei com o coração meio que deram certo, assim. Mesmo que eu não tivesse num timing, que sei lá, faz muito tempo que lançou, mas eu falei que o coração meio que acabou deslanchando. Foi meu conteúdo de Fullmetal Alchemist, o meu conteúdo de Evangelion, normalmente animes, mais voltado pra animes que, pô, não tá zero no timing da parada, mas eu falo porque eu genuinamente estive apaixonada por aquele conteúdo e acaba dando certo. Então acho que não, mas pode ser que venha chegar esse dia, entendeu? De eu achar algo precioso bastante e efetivamente não querer misturar o Lé com o Cré. E eu acho que quando a gente fala também do coração mesmo com aquela obra, tende a ressoar mais também com quem tem essa conexão. Então a pessoa às vezes tem aquela conexão e vê tu produzindo conteúdo e pensando, cara, realmente é isso que eu sinto, ou então realmente tem um olhar mais cuidadoso com aquela obra, né? Então a galera sente também essa diferença. E o que a gente pode esperar também agora de próximos projetos, te acompanhar e afim, seja na criação de conteúdo, entrevistas? Falar que esse ano tá legal. Eu passei 22 horas contadas escrevendo o roteiro de Invocaverso. Eu sou responsável no Omelete pela cobertura de Invocação do Mal. Então eu fiz um roteiro pra falar sobre todo o Invocaverso. Tô fazendo o recap de Invocação do Mal. Vou fazer a Enciclopédia dos Demônios. Assim, foi uma coisa super leve, sabe? Pesquisa sobre Belial, Imagino. Lúcifer, o E tu gosta de 7K. terror? Ou é algo que tem que fazer um esforcinho a mais ali? Então, né, eu gosto, tá, de terror, só que eu nunca imaginei que eu ia ficar, sei lá, 10 horas no escritório vazio, vendo as criaturas de chifre lá, né, mas tudo bem, acontece. Então, eu acabei pegando essa cobertura de Invocação do Mal, que eu acho que é o mais próximo que vai rolar, mas eu acho que mais pro final do ano tem muita coisa acontecendo. Em setembro a gente vai fazer cobertura de Alice in Borderland, que pra mim é uma das melhores séries da Netflix. Round 6 Who, entendeu? Alice in Borderland é muito melhor. A gente vai ter no final do ano Fallout, que é uma série maravilhosa, adaptação de game, inclusive fiz o meu namorado comprar Fallout pra efetivamente eu jogar e ver ele jogando, tô curtindo muito. Vamos ter também o Percy Jackson, como a gente já falou. E assim, não é meu carro-chefe, mas muito provavelmente a gente vai falar de Stranger Things. E final de ano, obviamente, temos CCXP, aí eu tô com os dedos cruzados, principalmente pro elenco de Fallout e também o elenco de Percy Jackson estarem aqui, porque afinal é a estreia das séries em dezembro. E como é que a galera faz pra te acompanhar nas redes sociais, ficar mais atento aos seus conteúdos? Eu faço conteúdo na @umageekmedisse, tanto no Instagram como no TikTok, e sou apresentadora do Omelete lá no YouTube. Então vocês podem me encontrar tanto no Omelete como na @umageekmedisse. E queria te agradecer a presença aqui também. Deixem nos comentários sugestões e afins, continuem esse papo aí e vamos pra cima. Obrigada, Gi. Obrigada, minha amiga, adorei.